Bom, vamos começar então a apresentar o nosso trabalho. O nosso grupo foi o que ficou responsável pela análise do circuito integrado 74HC93, que é nada mais nada menos que um contador binário de 4 bits. Então, a gente vai apresentar um pouquinho sobre ele, depois a aplicação que a gente fez num circuito com uma aplicação possível. Só para nos apresentar primeiro, eu sou o Lucas Meirelles, o pessoal vai se apresentar agora. Sou o Lucas Cavalcante. Eu sou o Milton Conde. Eu sou o Newton Lucas Feitosa. A introdução, né, falar um pouco sobre o componente que a gente vai aplicar. A gente tem que ele é um contador binário de 4 bits, como foi dito, então ele serve para contar até o número 15, né, que é o número máximo, utilizando 4 bits em binário. E algumas características dele, ele é um contador assíncrono, e o fato dele ser assíncrono é porque ele é formado por 4 flip-flops mestre-escravo que estão conectados em cascata, o que quer dizer que a informação de um flip-flop só passa para o outro, só passa para o seguinte depois de ter passado pelo primeiro. Então, isso torna ele assíncrono, porque o último flip-flop só vai receber a informação depois de passar pelos 3 anteriores, e não todos vão receber a informação conjuntamente. Na figura 2, a gente tem um pouco das portas do nosso componente, então apresentando elas, né? A porta 1 e a porta 14 são os relógios que vão ser mandados os pulsos para ser feita a contagem. A porta 2 e 3 são responsáveis pelo reset, e aí já explicando um pouco como é que funciona esse reset. Quando são enviados sinais high para os dois ao mesmo tempo, o circuito é resetado e volta a contagem para o início, então é zerado. E agora as portas 12, 11, 8 e 9 é onde ficam os de Q0 até Q3, que é onde vai sair realmente a resposta. Então, o Q0 seria o primeiro dígito do binário até o Q3, em ordem, sendo o dígito de valor mais elevado. Agora, a porta 5 é onde fica conectada a fonte de tensão, a 10 fica fica até errado, e as outras portas não têm nenhuma função nesse componente específico. A carcaça provavelmente é utilizada em outros componentes cujas essas portas teriam alguma função, mas no contador que a gente está tratando não tem. Na figura 5, a gente pode observar como que funcionam os sinais lógicos que são enviados. Então, a contagem, ali na coluna da contagem, tem os números decimais, como a gente está acostumado a ver, e como que fica a resposta do Q0 até o Q3 para ser contado em binário. Então, analisando só as duas primeiras linhas, né? Quando está zerado, todos eles estão em low. Quando passa para 1, o Q0 passa para high e os outros continuam em low, e assim por diante, vai mudando ali, formando os números binários até 15. Na figura 7, a gente tem eles conectados em cascata, que aí a gente pode analisar, tanto na figura 7 quanto na figura 8, que o sinal precisa de um flip-flop para depois chegar até o próximo, então isso torna ele assíncrono. E por fim, na figura 9, a última coisa representando o componente, a gente pode ver como é que funcionam os sinais lógicos para cada um dos números contados, e lembrando que a qualquer momento que a porta 2 e 3 for acionada simultaneamente com o sinal high, volta a contagem para o zero e começa toda a contagem novamente. Agora o Newton vai apresentar um pouco o que a gente pensou para aplicar o circuito, então o que ele vai ser, qual que vai ser a aplicação do nosso componente. Olá, professor. Então, vamos falar um pouco sobre um exemplo de aplicação do nosso circuito, né? Então, imagine que você tem que fazer o transporte de cargas em uma indústria, sendo que você tem um limite de cargas que você pode colocar dentro desse elevador, que é de 9 cargas. Daí nós colocamos um sensor superior na porta, e aí, à medida que as cargas vão entrando, ele vai modificando o número de cargas, mostrando no sensor, e a mensagem fica sendo exibida: aberto, seja bem-vindo. Mas quando chega no número limite 9, a porta se fecha, o elevador sobe, né, e a mensagem que aparece é: fechado, aguarde sua vez. Daí a pessoa que está colocando a carga vai ter que esperar a chegada de um novo elevador para colocar mais 9 cargas, né? E aí vai aparecer: aberto, seja bem-vindo, e vai mostrar o número de cargas que está sendo colocadas ali dentro. Então, pode ser utilizada tanto de forma manual, a pessoa que está colocando as cargas pode ser um operador ali, como de forma automática, uma esteira que está chegando com as cargas, daí ela tem um sensor para colocar ou parar de colocar, e aí sobe e chega um novo elevador. Seria uma opção de aplicação do nosso contador binário de 4 bits. Só para complementar, o Newton, como ele comentou, aqui no caso, o nosso contador estaria basicamente enviando sinais para o visor aqui que exibe os números. Quando a gente for mostrar o circuito, isso vai ficar mais claro, mas só para complementar a ideia aí, então basicamente o contador ele opera
a cada momento que o sensor detecta que uma caixa entrou, o contador registra uma contagem e exibe o número, e também acaba influenciando aqui na própria mensagem. A gente vai ver que tem algumas aplicações programáveis também, então foi basicamente essa a ideia que a gente pensou. Existem inúmeras outras possibilidades, mas a gente pensou que essa poderia ser uma ideia onde a gente poderia elaborar outros conceitos da disciplina também. Então, trazer isso dos circuitos programáveis, falar um pouco também dos sensores e tudo mais, como a gente vai ver nas próximas partes. E agora o Ângelo vai falar um pouco mais da metodologia de simulação, como foi a nossa evolução, até a gente chegar na simulação, onde a gente vai mostrar um pouco do Tinkercad e como que acabou ficando o projeto. Bom, então, dando início aqui à parte da metodologia, basicamente a gente usou, como o Lucas falou, o software Tinkercad, né? E a gente dividiu a elaboração do projeto em projetos menores até a gente chegar numa complexidade maior para a aplicação do nosso projeto. Então, no primeiro momento, a gente montou esse circuito que está indicado na figura 12. Ele é composto de basicamente LEDs, do contador binário e de 2 botões, né? Então, como é que funciona esse circuito de maneira mais simples? Cada vez que você aperta o botão mais à esquerda na figura, ele começa a realizar a contagem, né? Ele emite sinais para as portas do contador binário, e a gente botou esses LEDs para poder visualizar essa contagem em números binários. Como é que você vai fazer essa contagem? Cada vez que você aperta o botão mais à esquerda, esses LEDs vão acendendo e você faz uma leitura da esquerda para a direita, com os LEDs acesos contando 1, e aí você pode saber qual é o número binário, né? Depois de fazer as devidas transformações para os números decimais. O botão mais à direita, como eu disse, ele é para resetar, né? Ele segue as ligações que o Lucas Meirelles comentou anteriormente. Então, ele é ligado no contador binário de forma a poder resetar todo o circuito. Em seguida, a gente propôs o formato do circuito que já tivesse uma visualização decimal, né? Não mais uma visualização em números binários. Então, o que a gente fez, basicamente, foi inserir um Arduino, né, com o devido código, né, que a gente programou, no circuito, e ligado num visor mais digital, e ele já faz toda a transformação que seria lida, né, e feita manualmente dos LEDs. Agora ele já faz no próprio Arduino, já dá esse número decimal, mas ressaltando, né, esse nosso circuito, nessa etapa do projeto, ele só estava contando até 9, né, então tinha esse ponto a considerar aí. Em seguida, a gente propôs, visando chegar mais próximo da nossa aplicação, a inserção de um sensor ultrassônico, que é essa parte superior do circuito, para substituir a contagem que era feita manualmente apertando, né, o botão. Então, a gente substituiu o botão por um Arduino, mais uma placa e esse sensor, e basicamente o que esse sensor faz? Ele mede se alguém atravessa uma determinada posição no espaço e ele manda um sinal, indicando uma contagem. Isso vai ser aplicável depois, né, quando a gente pensa numa coisa mais real, na entrada do elevador, essa medição no espaço, né? Quando você se aproximou e se distanciou do sensor, ele vai realizar essa contagem, e a gente continuou com a visão digital, né? Mas que vai ser substituído em sequência para a versão final, que aí o Lucas Cavalcante tem mais propriedade aí, que ele estava dando uma olhada melhor. Mas eu acho que então o Lucas vai dar uma continuada aí para a versão final do circuito. Perfeito. E acho que assim, só para complementar, aqui foi onde a gente parou no nosso primeiro projeto, na primeira versão, onde a gente enviou no primeiro bimestre, e a partir desse último circuito, que a gente vai passar um pouquinho pela simulação dele, foi a gente fez todas as alterações finais para poder deixar o projeto o mais próximo possível da realidade e da ideação que o Newton comentou e tudo mais. Então, a gente está falando aqui, se a gente olhar essa parte central, é basicamente o mesmo circuito. A gente inseriu alguns multímetros para poder realizar o cálculo dos resistores aqui. A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, até por conta do tempo limitado, mas foi explicado um pouco melhor no relatório, de como que a gente chegou no valor ideal para esses resistores, para que o circuito funcionasse com alguma liberdade ali, para não correr o risco de queimar ou de danificar nenhum aparelho. O que mais? A gente adicionou uma lâmpada aqui para indicar o fim da contagem, ou seja, quando a gente chega no 9, essa lâmpada acende, e algumas outras coisas vão acontecer também, simbolizando o que a gente falou do elevador. Então, quando a gente chega na contagem 9, a primeira coisa que acontece é que o sinal vai ser emitido pelo Arduino para a gente zerar, voltar para o zero, né? A placa com isso vai acontecer por meio do acionamento do reset. Aqui, no caso, a gente tem um botão, caso o acionamento quiser ser efetuado manualmente, mas ele já está acontecendo automaticamente. A luz vai ser acesa,
a mensagem do nosso LCD aqui vai mudar, como o Newton havia comentado, e esse motor aqui, que a gente construiu um motor ligado em um relé transistorizado, então esse motor ele vai ser ligado, simbolizando o funcionamento de uma esteira ou de um elevador ali, como o Newton comentou. Obviamente aqui a aplicação está muito mais simples do que seria na realidade, é muito simbólico, mas aí a gente também trouxe alguns conceitos ali da disciplina para poder construir esse relé transistorizado e esse motor com todo o funcionamento, né? E aí, antes da gente passar para os resultados, só queria passar rapidamente uma simulação do que foi, de como que ficou o circuito final. Aqui a gente fez uma alteraçãozinha só para ficarem todos os valores próximos. Eu vou iniciar aqui a simulação. E, como se pode observar, já apareceu a mensagem: aberto, seja bem-vindo, como o Newton havia comentado, a contagem está no 0, e a gente vai começar a utilizar aqui o nosso sensor para poder realizar a contagem. Eu vou tentar fazer de um jeito mais rápido, que já contou para o 2, né, que eu já passei um pouco mais rápido. Vale ressaltar que a contagem está um pouco lenta, a gente elencou alguns possíveis motivos. Um dos motivos é a necessidade de conexão com a internet. Particularmente a minha internet não é uma internet tão rápida, então os rapazes aí também testaram em outras redes e a contagem foi um pouco mais rápida, então isso é um fator que acaba afetando o Tinkercad. E além disso, também a própria complexidade do circuito, a gente tentou fazer algumas otimizações, como a gente explicou lá nos e-mails e no relatório, mas ainda assim é um circuito relativamente complexo que, se a gente tivesse um pouco mais de disponibilidade, talvez tivesse conseguido elaborar um pouco mais, mas enfim. E aí eu vou contar aqui rapidamente, só para a gente poder chegar no 9, para observar o que acontece no 9, que é o que é mais importante, e aí o Milton vai poder finalizar com as nossas conclusões e os resultados do nosso projeto. Então já estamos no 7, 8, e agora o 9, e antes do 9 você pode observar que a mensagem vai mudar, e o nosso motor vai ser ligado e a contagem vai resetar. Então vamos lá. Chegamos no 9, como você pode observar, o motor ligou, a mensagem apareceu fechada agora de sua vez, que é o tempo enquanto a esteira ou o elevador está rodando para chegar ao próximo elevador. Vai dar um tempo, quando esse tempo se encerrar, o motor vai desligar, a mensagem volta ao normal e a contagem zera, como a gente tinha explicado lá desde o início. Então, é basicamente isso. Aqui também a gente tem os outros circuitos, os circuitos intermediários, estão todos disponíveis no Tinkercad, caso o professor queira consultar. E agora o Milton vai concluir aí, falando um pouco dos resultados nos próximos 2 minutos. Como o Ângelo falou, o primeiro circuito foi mais para um entendimento do nosso computador, e o processo correu muito bem, sem atrasos, dado que era um sistema um pouco mais simples, né? A segunda versão também ocorreu de uma maneira bem sutil, suave, dado que só foi adicionado um display para realizar a contagem numérica. Então, até o momento, nós não tínhamos problemas com relação ao atraso. Esse problema surgiu no terceiro protótipo, dado que a complexidade se tornou muito grande, pois foi adicionado um Arduino, um sensor que não era tão rápido, um sensor de contagem, né, que já foi explicado anteriormente, e isso nos causou um certo problema. Então, na quarta aplicação, nós tentamos minimizar esse problema, mas a complexidade do circuito aumentou, pois foram adicionados mais componentes, inclusive um relé, um motor, né, pois queríamos aplicar a maior parte possível da disciplina nesse projeto. Então, fizemos algumas modificações no código, mas percebemos que a internet era um fator muito importante nessa questão do atraso. E também, em relação aos resultados do modelo final, nós medimos todas as correntes que passavam através do LED, do placar e do LCD, né? E percebemos que ela não respeitava o máximo de cada componente e o circuito funcionaria tranquilamente no modelo real. Em relação às aplicações, pensamos primeiramente numa contagem dos passageiros no avião, depois numa contagem das pessoas no evento. E, posteriormente, nós pensamos na aplicação final, que seria a contagem das pessoas contagem de cargas no elevador, como já foi explicado anteriormente. E, por fim, nós conseguimos aplicar a maioria dos conceitos da disciplina e o projeto se mostrou bem sucedido. A gente agradece aí pelo tempo, pelo semestre, pela disponibilidade, por todas as aulas e também pela disponibilidade de estar tirando as nossas dúvidas e tudo mais. E a gente encerra aqui o projeto da disciplina. L16.